Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 10 de março de 2025. Justiça rejeita liminar para apagar Edir Macedo de documentário da Netflix sobre possessão, parte 1. A Justiça de São Paulo rejeitou um pedido de liminar em que o bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus e dono da Record, solicita que a Netflix seja obrigada a apagar sua imagem do documentário Diabo no Tribunal, lançado em 2023. A produção trata de um julgamento ocorrido nos Estados Unidos no qual uma possessão demoníaca foi usada oficialmente como argumento de defesa em um caso de assassinato. A ação foi revelada pela Coluna em dezembro. No processo, o bispo chamou a produção de sensacionalista e disse que sua imagem foi veiculada 2 vezes em sessões de libertação, sendo que os fatos narrados no documentário são relativos a denominações religiosas que não têm relação com a Universal. As imagens, ainda de acordo com o processo, foram captadas em reuniões nas quais fiéis da Universal buscam se libertar de males espirituais. O bispo Renato Cardoso, que também aparece no filme, é coautor da ação contra a Netflix com o mesmo pedido de Edir Macedo. As imagens pessoais foram incluídas no filme sem a devida autorização no âmbito de um entretenimento claramente sensacionalista e de temática perturbadora, qual seja, uma possessão demoníaca e um posterior assassinato brutal, afirmaram os bispos na ação. Caso seja impossível tecnicamente excluir as imagens, eles pedem que seus rostos sejam desfocados de modo que não seja possível identificá-los. A juíza Paula da Rocha e Silva negou o pedido de liminar, afirmando que os religiosos aparecem em poucos segundos do filme, de tal modo que não se vislumbra, no momento, existência de dano grave, sobretudo porque não se faz menção aos autores. A magistrada ressaltou ser difícil a identificação de Macedo e Cardoso nas imagens exibidas, posto que são gravações antigas, de baixa qualidade, em que não aparecem os seus rostos. A juíza citou ainda que os dois não aparecem no documentário relacionados a fato ou evento vexatório, sendo que suas imagens são usadas apenas como exemplo da libertação, exorcismo, de uma pessoa possuída. A decisão, publicada no último dia 8 deste mês, é de caráter provisório. O mérito do processo, em primeira instância, ainda não foi julgado. Na defesa apresentada à Justiça, a Netflix afirmou que o documentário tem caráter biográfico e informativo e que as imagens dos bispos são utilizadas dentro do contexto geral da obra, a fim de ilustrar o embate de clérigos com fiéis possuídos. A empresa disse que não houve lícito algum, que a produção não estabelece vínculo entre a Igreja Universal e os episódios que cercam o crime, além de afirmar que os rostos dos bispos não são exibidos de forma clara, não sendo possível identificá-los. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre possessão na questão 474. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de 2 espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada. Sem dúvida, e são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos, que mais necessitavam de médico que de exorcismos, têm sido tomados por possessos. O vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo, no seu corpo. Visto que, nesse sentido, não há demônios e que 2 espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possessos na conformidade da ideia que esta palavra se acha associada.
O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Esta foi a crônica do amanhecer de 10 de março de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.